Amém? Nós vamos à palavra. Semana passada, o pastor João trouxe uma mensagem de Atos 16, de 6 a 10, que fala a história de Paulo, que foi impedido de pregar indo para a Ásia, na Ásia, e Deus o mandou para a Macedônia. Aquilo ficou no meu coração e a gente ouve a palavra, a gente vê os exemplos dos profetas, dos nossos pais, como diz a Bíblia, de exemplos do Novo Testamento, dos discípulos, mas a gente tem que ter a nossa história. Nós somos instrumentos do Senhor. Ele disse que nós deveríamos ir pregar o Evangelho, ser testemunhas dele. Amém, queridos? O que nós estamos escrevendo com a marca de Cristo em nossas vidas? O que nós estamos vivendo? O que o mundo está vendo em nós, está lendo em nós, para que nós possamos testemunhar de todos esses exemplos que a palavra do Senhor nos diz, toda essa mensagem que a gente vê, vários exemplos aqui, de poder de Deus, da unção de Deus, vidas diferentes, épocas diferentes, autores diferentes, e hoje é o dia da Bíblia, amém? Dia da Bíblia, pastor Marcelo, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, é a palavra do Senhor, a palavra inerrante, a palavra que nos dá alimento. A gente aprende e o que nós estamos vivendo, como nós estamos contando as obras do que Deus tem realizado em nossa vida, em nossa família, no nosso trabalho, como nós estamos testemunhando sobre tudo isso. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Deus tem uma missão para cada um de nós, independente de altura, de classe social, independente de profissão, Ele nos chamou para sermos suas testemunhas. E a promessa se cumpre na vida daquele que persevera, na vida daquele que confia, na vida daquele que creu na obra de Jesus na cruz do Calvário. Nós estaremos fazendo lembrança, como diz essa ordenança do Senhor, da sua morte até que Ele venha. Estaremos participando do pão e do cálice, lembrando o que o seu corpo foi moído na cruz do Calvário, o sangue foi derramado na cruz do Calvário, e para nós que cremos, o que nós estamos contando, o que nós estamos testemunhando com a nossa vida. Será que nós estamos suportando firme o processo que Deus está permitindo em nossas vidas? Não é porque nós estamos trilhando o caminho do Senhor, Deus está conosco, amém? O Senhor está conosco, Ele é vencedor. Ele diz que nós somos mais que vencedores. Paulo, uma de suas cartas. Mas será que estamos suportando esse processo? Estamos sendo fiéis? Estamos sendo perseverantes? Estamos tendo a garra, a firmeza? Como diz a palavra de Deus, que o reino de Deus é conquistado com esforço. Temos nos esforçados para alcançar essa promessa maior, que é a vida eterna no Senhor Jesus, com o Senhor Jesus eternamente. Nós estamos chegando também no final de ano, momento de festa. Creio que todo mundo já está fazendo as compras, todo mundo já está, se planejando, juntando as famílias, quem vai levar o quê, quem vai comprar o quê, para se reunir, para ter comida. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas melhor ainda, nesse momento que vamos estar juntos, é anunciar aquilo que o Senhor tem feito, principalmente as famílias, que às vezes só se reúnem no Natal, Ano Novo, ou em algum velório, que a gente se reúne, Só encontra alguns familiares no momento de velório. Mas esse final de ano é a oportunidade que nós temos de perdoar, se nós dissemos que somos cristãos, de perdoar, de pedir perdão. É o momento de reconciliar, já que vamos participar da ceia do Senhor. A Bíblia fala que nós devemos nos examinar, deixar o pecado de lado, pedir perdão e nos reconciliar, primeiro com o Senhor e depois com o nosso irmão, com o nosso próximo. Ano passado, eu falei algo assim: olha, se você não tem algo muito saboroso para comer na sua mesa de Natal, não tem problema, querido. Nem que seja um Guaraná Dolly Limão Diet.
que deve ser um dos piores, estou fazendo propaganda aí, deve ser um dos piores que tem aí, compra uma Itubaína, mesmo que você não tenha uma mesa farta, que possa fartar a presença de Deus, a família unida, a família reconciliada, a família se entendendo, a oportunidade que talvez você tenha de pregar para a sua família. Você é apenas um no meio da multidão, mas você tem a marca do Cordeiro, você tem a palavra de vida eterna, você tem a palavra viva, poderosa e eficaz. Mesmo que você não tenha essa mesa, e depois aconteceu isso, passou o final do ano, uma das irmãs aqui da igreja veio falar comigo, poxa pastor, aquilo que você falou aconteceu, nós combinamos de trazer uma comida, outro encomendar, outra acabamos esquecendo, não teve mesa, não teve nada, foi algo bem simples, mas teve a presença de Deus, teve ali oração, teve a palavra, teve a comunhão, teve um momento em que podemos compartilhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. O que Deus tem feito na tua vida? O que você pode contar da obra do Senhor na tua vida? Se eu desse oportunidade aqui, eu quero que toda a igreja contaria o que Deus tem feito na minha vida, na tua vida. E esse versículo que daqui a pouco estaremos lendo, diz que nós vamos viver para contar a obra do Senhor. Nós não morreremos. Se Deus tem um propósito para nós, o crente não morre eternamente. O lavado e remido pelo sangue do Senhor, a palavra de Deus diz que nós não morremos eternamente. Esse corpo físico vai morrer, mas a nossa alma e nosso espírito estarão com o Senhor eternamente. Mas enquanto esse corpo material, este corpo mortal, não se revestir da imortalidade, não se revestir da incorruptibilidade, nós temos que cumprir o chamado do Senhor e anunciar aquilo que Ele tem feito. Já diz a música de Marquinhos Gomes, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, Quem tem promessa de Deus, não desiste não. Ele fala, não morre não desiste não, mas tem a fé de Abraão, o pai da fé. A promessa que Deus fez a Abraão foi uma. E a promessa que Ele tem para nós hoje, será que nós estamos cumprindo? Será que estamos sendo fiéis, assim como Abraão? Esperar, muitas vezes não espera, quer passar por cima da promessa do Senhor, quer dar uma ajudinha a Deus na tua caminhada, na tua luta, nas nossas lutas, nos nossos projetos. Às vezes a gente quer ajudar a Deus, Ele não precisa de ajuda, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Basta nós crermos, basta nós nos lançarmos nos braços do Senhor para que Ele cumpra a sua vontade na minha vida, na tua vida. Sexta-feira, foi dia 12, eu até publiquei lá, há 37, ainda acabei esquecendo de escrever anos, depois a minha esposa veio dizer, aí você esqueceu, foi querer publicar no Instagram, que você havia chegado aqui há 37 anos, você esqueceu de escrever anos. Falei, mas o povo entende, não são 37 horas, não são 37 dias, não são 37 semanas, mas são 37 anos que Deus permitiu que eu viesse para essa cidade. Eu publiquei lá na sexta-feira, ela faltou anos, mas, deixa eu beber uma água que esse ar-condicionado está secando a minha boca. Mas tá bom, não desliga não, senão vai abafar, vai ficar igual Manaus. Mas o que acontece? Deus tem uns planos para nós, mas muitas vezes a gente quer fugir, como Jonas quer sair da direção daquilo que Deus tem para nós. E o nosso objetivo, quando chegamos aqui, era ficar 2 anos e ir embora. Fazer o que aqui em Santos, nessa igreja diferente, esse povo diferente, a igreja fria. Paulo, a gente chegou aqui que diferente, o louvor é diferente, de tudo que eu tinha vivido, de tudo que eu já tinha crescido, diferente, só nós dois, novinhos, vamos embora, vamos voltar para a nossa casa. Mas Deus falou, não, fica. O Senhor fala através da sua palavra, o Senhor fala através de irmãos. E um dos irmãos que falou para nós ficarmos foi o pastor Rune.
E quando ele falava, né, da forma mais simples, seja lá no Rio, em Tariri, no meio do sítio, embaixo da jaqueira, quando a gente muitas vezes fez mutirões lá e participava, convivia com esse servo do Senhor. Quando ele falava, eu aconselhava, e irmãos me aconselhavam, ouça o que o servo do Senhor fala. E o Senhor já havia falado comigo, através da sua palavra. Hebreus 10, 38, coloca lá, Gi. E a gente quer fazer a nossa vontade, não o nosso coração. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas o coração, o sentimento humano, muitas vezes é enganoso. A gente quer o caminho mais fácil. A gente quer as coisas fáceis. Mas quando Deus nos chama, o caminho não vai ser fácil. Mas Ele vai estar conosco em toda a caminhada. E eu pedi uma resposta para o Senhor. Pastor Rune falou, até amigos meus que não são cristãos falaram, fica, Valentim, não volta para o Rio não, rapaz. E há 37 anos atrás o Rio era outra coisa bem diferente de hoje. Ele fica aí. O ímpio falando para mim, fica aí. E eu perguntei ao Senhor e Deus falou para mim, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei nele. Em outra versão diz, minha alma não terá prazer nele. Quando Deus tem um propósito para nós, um caminho, um lugar, uma cidade, outro estado, outra nação, aonde Ele nos mandar, ouça a voz do Senhor, obedeça, porque Ele vai estar conosco. Eu não obedeci, resolvemos levar nossas coisas para o Rio. 2 anos depois que estávamos aqui, deu tudo errado. Meu carro quebrou na estrada, a minha esposa quebrou o dedo fazendo a mudança, né? Aquele dedo mínimo ali, e bateu na porta. A gente ficava com aquele sentimento de culpa, e nós fomos. Durante o ano de 91, eu fiquei viajando Rio, Santos, naquele Normandie sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado, depois de alguns anos colocaram ar-condicionado naquele ônibus. Durante um ano ficamos viajando. Quando nós chegamos aqui, a gente não parava aqui, né, Mônica? Feriado, qualquer feriado, pastor Rony, pô, vocês vão viajar de novo? A gente quer estar perto da nossa família. Feriado a gente viajava para o Rio, ia na sexta, voltava no domingo à noite. E durante o ano de 91, eu fiquei nessa viagem, eu morava lá dentro do quartel, em Vicente Carvalho, nem pensava em vir para Santos para os irmãos não me encontrarem. Por causa do sentimento de culpa. O Jonas se escondia, né? Aí teve um dia, um final de semana que eu resolvi vir ao culto, cheguei quietinho ali, sentei lá em cima na galeria, para me esconder. O pastor João pregando, ele quando olha para a galeria, vê alguém de fora, já me apontou lá em cima, eu falei, caramba, me acharam aqui. Meu Deus, me acharam, o pastor João. Aí outro dia eu tive que vir na cidade, eu peguei um ônibus na Conselheiro, não sei se eu vim para o Gonzaga, e peguei o ônibus para Conselheiro, para eu descer na 7 de setembro e pegar a Catraia, aqueles barcos bonitos que tem ali, a Veneza brasileira que a gente atravessa, e desci na 7 de setembro, o ônibus já ia parando, eu fui para frente do ônibus para descer, quem está sentado lá na primeira cadeirinha, assim, e eu olhei, meu Deus, é o Senhor falando que eu tenho que voltar. Vô Alfredo, estava sentado lá na cadeirinha, eu desci, cumprimentei ele, mais um me achou aqui, eu querendo me esconder, mais um me achou aqui em Santos. Aí eu peguei a 7 de setembro, ali fui pegar a Catraia e fui para a base. Mas, quando Deus quer, final de 91, falei, Mônica, vamos voltar, entrar no trilho de novo daquilo que Deus tem para nós. Não foi sem lutas, mas estamos aqui, estamos de pé, amém? Nós vencemos as batalhas e muitas ainda venceremos, assim como você vai vencer, porque o Senhor está sobre nós, a marca do Cordeiro está sobre a nossa vida e não há nada que possa nos desviar do propósito do Senhor, se nós permanecermos firmes, obedientes, focados, ligados no Senhor. Tem uma memória visual que se fala, né? Todos os sentidos, cada um tem uma memória olfativa, tato, né, tátil, né, olfato. Às vezes você lembra um cheiro da comida, comi essa comida lá não sei aonde, na viagem que eu fiz.
passei por um lugar e eu sempre passava, o caminho é a Via Dutra, quando chegava na altura ali de Lorena, cidade de Lorena, depois de Aparecida, agora Tinguetá, eu lembrava o lugar onde meu carro quebrou, onde quase passamos a noite de Natal ali. E essa viagem eu já fiz umas 100 vezes, daqui para o Rio, esses 37 anos. Então, são 200 vezes que eu já passei por aquele local, porque tem que ir e voltar. E eu sempre lembrava, assim como outros lugares que a gente passa e lembra de situações boas e algumas situações ruins, mas a gente lembra. E muitas vezes é para bênção e outras vezes a gente lembra para corrigir. Não devo mais fazer isso, devo obedecer à voz do Senhor. Amém, queridos? E vamos à palavra de Deus no Salmo 118 e 17. Salmo 118, ele está entre o Salmo 117 e o... Gente, que difícil. 118 está entre o 100 e o... Está entre o menor salmo, menor capítulo da Bíblia, e entre o... Quantos versículos tem o Salmo 117? Vou dar a cola, hein? Vou dar a cola, hein? 2. E o Salmo 119, no outro dia, o bispo Betão pregou aqui, 170 e... Vocês sabem que tem 176? 170? Ah, vocês sabem. O Salmo 117 é um salmo de gratidão, o Salmo 119 é um dos que falam sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras, uns que mais falam sobre os mandamentos, os estatutos, os preceitos do Senhor. Esse Salmo 118 que nós lemos ali, uma parte dele, é um hino de gratidão a Deus, celebra a bondade de Deus, a misericórdia, o poder para nos livrar dos nossos inimigos, das batalhas que nós temos. Esse salmo foi escrito, provavelmente, o autor pós-exílio da Babilônia, por isso que ele agradece ao Senhor, por isso que exalta a confiança do Senhor, os livramentos que o Senhor deu. A parte principal deste salmo, que também fala sobre a pedra de esquina. A Bíblia toda, ela fala do Senhor Jesus, do Antigo Testamento ao Novo. O Novo enfatiza mais o Senhor Jesus, mas desde o Antigo Testamento aponta para o homem que é o Senhor Jesus, do qual, antes da fundação do mundo, diz Apocalipse 13, 8, que o Senhor já havia predestinado o Senhor para sacrifício e salvação da humanidade. E neste capítulo 118, ele fala sobre a pedra angular. Essa pedra angular você pode achar no texto em Isaías 28, 16. Também no Novo Testamento fala sobre a pedra de esquina, Mateus 21, 42. Marcos 12, 10. E Lucas 20, 17 fala sobre essa pedra de esquina, essa pedra angular, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o tema não vai ser isso, porque o Senhor já fez a sua parte. O tema é o que nós estamos fazendo pela obra que o Senhor fez na cruz do Calvário, o que nós estamos testemunhando, falando disso que nós lemos. E nesse trecho fala que nós não morreremos. Pelo contrário, vamos viver para contar o que o Senhor fez. Enquanto é dia, nós devemos trabalhar, porque a noite vem, diz a palavra do Senhor, quando ninguém mais poderá trabalhar. Então, enquanto é dia, hoje é dia, nós estamos vivos, nós devemos contar o que o Senhor fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas, dá uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Eu creio que nessa oração que nós fizemos aqui de gratidão, você talvez tenha até se surpreendido, o que você trouxe à memória, o que Deus fez na tua vida, porque a gente só quer vir à casa do Senhor, em casa, na nossa oração, a primeira coisa que a gente chega é pedir, a nossa mente preocupada, o nosso coração, as circunstâncias que nos rodeiam, a tendência de nós pedirmos livramento, força, né? Renovo, amém, tudo isso é bom, mas agradecer, a gratidão a Deus
nos abre portas. Exalta o nome do Senhor. A gratidão ao Senhor, o coração do Senhor se alegra com aquele que é grato por tudo que Ele tem feito. E o povo viveu 70 anos na Babilônia, no exílio, por causa da desobediência. Nós já vimos essa passagem. Daniel é um dos exemplos dos jovens que foram para a Babilônia e ali não se contaminaram, ele e seus amigos não se contaminaram, mas mesmo em situações de prisão, em situações fora da sua nação, você tem o Deus que te guia, é o Deus que nos dá a vitória, que nos encoraja. Nós, hoje, eu pergunto para você, esse salmo, ele nos oferece encorajamento, ele nos oferece esperança, porque o povo que viveu prisioneiro tinha uma esperança de sair. Eles foram encorajados porque tinha profetas, havia profetas naquela época que pregava, que falava da resposta do Senhor, que Deus era com o seu povo. Então eles tinham encorajamento. Hoje nós temos a palavra do Senhor que nos encoraja. Se nós lermos, se nós buscarmos, se nós deixarmos a sua palavra fazer a leitura na nossa vida, nós vamos ser fortalecidos. Ela nos dá esperança em meio às dificuldades. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu deserto? Qual é a tua prisão hoje? O que te aprisiona? O que te oprime hoje na tua vida? Coloca diante do Senhor, porque o Senhor tem saída, o Senhor tem resposta, o Senhor está ao teu lado a cada dia, a cada momento. Nós não vamos morrer, mas vamos viver para contar o que Deus fez. Nós temos uma camiseta aí, pastor Paulo. Cadê a nossa camiseta? Aí, o Givanildo veio. Azar o teu, desce por favor, que nós vamos, tu vai me ajudar a pregar. Desce, Givanildo. Desce em nome de Jesus. Pastor Paulo, vem aqui me ajudar. Vai participar da pregação. O Givanildo fala, hein, Pimenta? E alto, lá de cima do quinto andar, eu escuto ele falando aqui na rua. Vem cá, pastor Paulo. Nós temos um instrumento de evangelismo, que é a nossa camisa. Pode subir aqui. Me ajuda a pregar. Um instrumento de evangelismo. Tem camisa ainda para vender aí? Para dar de presente de Natal? Olha, pega com a Bia lá depois. Tamanho. Tamanho imenso. G2, G3, que eu já passei do GG. Até o G? Depois o pessoal vai lá atrás e vê. Quem mandou você vir com a camisa? A nossa camisa, a promessa... Aí, tá vendo como é que ele fala alto? A promessa... Chega mais para lá, chega para lá. Aí. A promessa vai se cumprir na vida daquele que persevera, na vida daquele que confia. A nossa camisa, ela fala que o Senhor veio. O Senhor veio? Amém, igreja? Amém. O Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Amém? O que mais? Subiu aos céus e vai voltar. Então nós devemos aguardar, porque isso aqui se cumpriu, isso aqui se cumpriu, essa seta aqui vai se cumprir. Pastor Paulo, reforça aí. Mas essa é a história do cristianismo, essa é a verdade que Jesus veio nos mostrar, né? E essa vinda de Jesus foi prometida como aquele Salvador, desde Gênesis, falando que ele viria e pisaria na cabeça da serpente. E Jesus veio, viveu e se doou, deu a sua vida por nós. Morreu, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas a morte não pôde retê-lo, amém? Aplauda o nome de Jesus, porque isso é maravilhoso. A morte não pôde retê-lo, né? Então ele ressuscitou e depois de 40 dias subiu aos céus, né? Subiu aos céus e de lá há de vir um dia para julgar vivos e mortos, para nos julgar e para sempre estaremos com ele. Deus Glória é maravilhoso. A Deus. Aleluia. Querido, às vezes nós damos ouvidos à voz de Satanás e à voz de algumas pessoas que nos rodeiam e que são usados por Satanás para a gente duvidar da vinda do Senhor. A palavra de Deus diz que tudo isso aqui se cumpriu. Se cumpriu, só falta aquele ali. Você acha que Deus
é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? O Senhor vai cumprir, a sua vinda está próxima e nós temos que proclamar as boas novas de salvação. Os sinais da sua vinda já estão se mostrando a cada vez. O mundo está de cabeça para baixo, está nessa confusão. Tudo a preparação para a ação do anticristo, para a vinda do Senhor, que vai resgatar a sua igreja. Deus abençoe. Obrigado, Givanildo. Paz. Obrigado, pastor Paulo. Deus abençoe. Então, tudo isso já se cumpriu. Mas muitas vezes, o inimigo, circunstâncias, pessoas querem colocar dúvidas, querem minar a nossa fé, né? Esse hino ainda fala, se a luta é muito grande, né? Quer minar a nossa fé, saiba que o Senhor nos coloca de pé. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Amém? Depois você pode ouvir essa música em casa, Marquinhos Gomes, grande servo de Deus, pastor, saxofonista, musicista, toca teclado, violão, um instrumento. Resumindo, é um servo do Senhor. Que bênção essa música. E que essa camisa você possa comprar de acordo com o seu tamanho. Se não der para o seu tamanho, você presenteie alguém, né? E leve como instrumento de evangelismo. Vamos aproveitar a oportunidade, a começar da nossa casa, começar da nossa família, reatar os laços, aquilo que foi perdido, né? A amizade, o amor. Se nós nos dissermos cristãos, nós temos que cumprir, viver aquilo que o Senhor tem nos dito. Vamos evangelizar. Se você for viajar para outra cidade, outro estado, outro país, vai na unção do Senhor, porque Deus vai resgatar a nossa família. A nossa parte a gente faz. Aceita quem quiser. Quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Amém, queridos? Amém, igreja? Nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas. É isso aí. Vamos ler? Você pode ler conosco? Ali está pequeno, mas dá para eu ler. Vocês mesmos, você e eu, Paulo falando aos Coríntios, são a nossa carta. Ele havia pregado o Evangelho das Boas Novas, na salvação, as igrejas eram abertas, o Evangelho era pregado para quê? Para ficar só aguardando a vinda do Senhor? Não, para nós testemunharmos, vivermos e sermos instrumentos de proclamação das boas novas, da vida eterna em Cristo Jesus. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por... Poxa, quando o pastor João pede, vocês falam alto pra caramba, quando o pastor Elias pede, é todos. Conhecida e lida por... Glória a Deus. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados do nosso trabalho. As pessoas que nós vamos ganhar, se nós discipularmos bem, elas vão mostrar os resultados daquilo que nós falamos. Assim como Paulo começou a igreja, assim como Cristo em nós, em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Você pode dizer glória a Deus por isso? E gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Você pode aplaudir o nome do Senhor por essa palavra? Aí eu te pergunto, o que o mundo está lendo em nós? Na minha vida, na tua vida, qual a leitura que eles estão fazendo de nós? Quando a gente chega na nossa casa, na nossa família, quando a gente chega no trabalho, quando a gente passa com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso proceder, não é aquela que dá uma de santarrão, queridos. Não é ser um quietinho, um santo que anda com a Bíblia debaixo do braço, uma vestimenta formal, mas ser uma pessoa reta, porque a coisa mais fácil que tem é a gente enganar o pastor, o irmão, os irmãos, com uma roupa, com uma fala, com uma atitude, mas a Deus ninguém engana. Deus olha e sonda os nossos corações. O que o mundo está vendo em nós? Que leitura eles estão fazendo em nós? Quando nós participarmos da ceia, nós vamos nos examinar. Nós não vamos examinar o irmão. Cada um de nós, em introspecção, nós vamos olhar para dentro de nós,
ver o que nós estamos mudando com a palavra que temos lido, temos aceitado, temos sido transformados, temos tido novidade de vida. A vida cristã é você viver em novidade de vida, abandonar a vida de pecado, a vida do velho homem e viver em novidade de vida em Cristo a cada dia. Não é de uma hora para outra, progredindo, crescendo a cada dia, de fé em fé, de glória em glória. O que o mundo tem visto em nós? Essa semana teve o podcast, segunda-feira, né, com o Fabinho, com o Adam Garrido, ali o Flavinho, né, Serginho? Flavinho que comentava o programa de esportivo, Esporte por Esporte. E ali a gente viu o testemunho deles, como eles foram alcançados e como agora estão sendo usados para alcançar outras vidas. O Fabinho falou que foi através da igreja, dos esportes, né, Cida? Aqui na Afonso Pena, a igreja que ele começou, depois ele trouxe a família. Tinha um sábado à tarde lá, um ping-pong, uma brincadeira. Tem que ter uma comida também, senão não vale, né? O crente vai atrás de comida. Eu, quando era pequeno, minha mãe mandava, eu e a minha irmã, vão para a casa do irmão Alexandre, ali que tem um trabalho sábado, só íamos nós dois, chegava lá, não tinha ninguém, só eu e minha irmã. Mas graças a Deus, porque nós ouvimos a voz da nossa mãe, do nosso pai, estamos aqui, estamos de pé. Nada pode impedir aquele que quer fazer a vontade do Senhor. E ali a gente viu, e o Adam, ele falou, rapaz, outro dia eu fui evangelizar, fui lá, ele falou, no meio dos noia, né? Fui lá no meio dos noia, eu dei uma de noia para pegar para o noia, né? E ele chegou lá como se fosse um usuário e teve a oportunidade de falar de Jesus, lançar a semente. É na mesma hora que vai ser transformado? Não. Mas ele falou, a semente foi plantada. A mudança veio paulatinamente. E um prega, um planta, outro rega, e o Senhor é quem dá o crescimento. Você fala do amor de Jesus, outro vem, acompanha, ensina, discipula, outro vem e dá outros alimentos mais pesados, mais fortes, mais suculentos na vida espiritual, para que essa vida cresça e progrida no nome do Senhor. E a gente viu esses testemunhos ali. E Paulo, na carta de 1 Coríntios 9, 22, o que ele fala? Para com os fracos, tornei-me para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para que de alguma forma salvar alguns. Ele fala, com os sábios eu fui sábio. O que significa isso? Ele fez a parte dele. Deus deu direção, estratégia. Paulo era um homem muito sábio, conhecedor, muita cultura. Então, cada ambiente que ele chegava, ele sabia proceder, ele sabia ministrar a palavra, usar meios, situações para que se fizesse entendido das boas novas de salvação do Senhor. O que nós estamos fazendo? Cada um de nós é diferente, tem uma forma, entendimento da palavra, mas o eixo, o centro é o mesmo, que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, que veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará. Como nós temos falado da palavra do Senhor? Com o nosso exemplo, ministrando a palavra, cantando às vezes uma música, um hino, né? Aí teu amigo ouve que você está cantando, aí você tem a oportunidade de falar, abre uma brecha para você pregar a palavra do Senhor. Como nós temos falado da palavra do Senhor? Tem um pastor também que era comunicador, ele faleceu em 2011, era o Paulo César Graça e Paz, lá no Rio de Janeiro. Ele tinha um programa na rádio, barbudão, cabeludão, parecia um doido. Ele tinha um programa que se chamava Jesus, a dose mais forte. Era a forma dele anunciar. E o Adam estava falando ali também para o Noia lá, tem uma dose mais forte aí do que essa aí. A pessoa já fica logo interessada. Que dose é essa? É a dose JC, Jesus Cristo, essa aí ninguém pode. Era uma forma dele pregar. Como nós temos falado do amor de Jesus. Ele faleceu em 2011. Paulo César Graça
e paz. Você pode pesquisar depois. É hora de anunciarmos Jesus. Ele está voltando. Atos 1:8. Esse versículo muito conhecido. Nós somos testemunhas do Senhor, que diz: mas receberão, vamos ler comigo, poder, quando o Espírito Santo descer, e serão na Judéia e até os confins da terra, em Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Rio de Janeiro, em todo esse Brasil. A palavra do Senhor está sendo pregada. Às vezes a gente pensa que somos nós aqui, somos egoístas, igual Elias, né? Chorão, só fiquei eu. E nada, rapaz, a obra do Senhor. Só temos nós aqui, não tem ninguém orando, não tem ninguém falando. O Senhor, a igreja dele. Tem outros irmãos, não só no nosso país, mas em outros países, morrendo nesta hora, dentro das igrejas. Igrejas sendo queimadas, igrejas perseguidas. Crianças, adultos, homens e mulheres, por amor ao Evangelho do Senhor. De que você está reclamando? Está aqui sentadinho numa igreja, ar-condicionado, chegar em casa, a gente vai ter nossa comidinha, nossos irmãos estão padecendo aí, mas o Senhor tem cuidado. O homem pode matar o corpo físico, mas a alma, só o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos temer aquele que pode matar o corpo e mandar para o inferno, que é o Senhor Deus. O Senhor manda para o inferno? Ele fala, segue o caminho da vida. Tem o caminho da vida e o caminho da morte. Tem o meu filho Jesus, eu já mandei, antes da fundação do mundo, ele já estava prometido para salvar o homem, do seu pecado, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas se afastou da presença do Senhor. E a única aliança, o único sacrifício vivo para nos resgatar é a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós devemos começar a escrever Atos 29. Vamos escrever Atos 29? Vamos, Nilson? Nilson, no outro dia, e a Juliana deram estudo, né? Estão sempre dando estudo para os seus encontros aí, graças a Deus por essas vidas, e falaram sobre Atos. Atos vai até 28. O que os discípulos fizeram, é bom a gente ler esses exemplos, é alimento para a nossa vida, mas o que nós estamos escrevendo? Vamos escrever, vamos acrescentar a Bíblia? Não, é uma forma figurada da gente falar. Vamos escrever Atos 29, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente aprendeu e com aquilo que nós estamos falando do Senhor. Você que é autônomo, o teu negócio não é teu, mas é um meio pelo qual te dá o sustento e você pode falar do amor do Senhor. O meu trabalho não é meu, eu estou aqui temporário. Deus me trouxe, nos trouxe para essa cidade, somos temporários. O meu trabalho é um meio pelo qual eu posso abençoar a minha nação e também a minha família, mas é um meio pelo qual eu posso proclamar as boas novas do Senhor. Nesse salmo mesmo, o 118, o versículo 14, que fala: o Senhor é minha força, o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Era o nosso grito de guerra do quartel quando a gente terminava o culto. O Senhor é a nossa força, o nosso cântico e a nossa salvação. Desde que eu comecei minha vida no quartel, no horário que tinha, eu procurava uma união evangélica. Desde o meu tempo de soldado, depois que eu fui para a escola também, a gente se reunia, mais de 100 alunos ali em Guaratinguetá, e como eu já disse aqui, cada um de uma denominação. Então ali não tinha faixa de igreja, cada um era de uma denominação, outro cantava, outro tocava, outro pregava, e assim a gente se fortalecia no Senhor, porque estávamos longe da nossa família. Nós tínhamos que nos apegar aos amigos, mas também à palavra do Senhor. Tinha colega meu que era um daqueles crentes tradicionais, mas não foi um culto, não ia um culto na reunião. Já viu? Um tempo passado, algumas denominações, eu só vou na minha, é só a minha denominação. Jesus é um só, o Senhor é o nosso Salvador. Mas a oportunidade que a gente tinha de estar reunidos ali era uma bênção. O Senhor nos edificava, o Senhor falava, e a nossa alegria era essa, nosso grito era esse: o Senhor
é a nossa força, o nosso cântico e a nossa salvação. Depois você lê esse Salmo 118 aí, se você quiser também ler o Salmo 119 antes de dormir. Eu tenho certeza que você não vai conseguir ler o Salmo 119, você vai dormir, não é? Mas tenta. Glória a Deus por isso. E nós não vamos morrer, porque o Senhor é conosco. O nosso negócio, o irmão Hilton, da Queijadinha, pastor João no outro dia falou dele, ele é um testemunho de vida, né? O Pimenta, teu negócio, você não vende pimenta, mas vende queijo, mas seu nome é Pimenta, mel e outras coisas mais, geleia de pimenta, né? Estou fazendo uma propaganda, não é o teu negócio, não é simplesmente um negócio, mas é instrumento para você levar a palavra do Senhor. Você vende queijo? Eu já vendi queijo também. 6 anos de idade eu saía com meu pai para vender queijo e mel, né? Quando meu pai ficou encostado pelo INSS e NPS, que era a NPS, né? Infelizmente não podemos socorrer, e ele ficou 6 meses sem receber o salário, mas Deus não deixou faltar nada, porque havia uma família de fé, meus pais, Deus proveu, mas a gente tem que correr atrás de fazer. Ele ia, comprava queijo e mel, a gente saía para vender, eu ia com ele, eu quero ficar perto do meu pai. Não quero ficar em casa, não. Minha mãe, 4 irmãs lá para mandar em mim e me bater, nada, tudo maior que eu, vou ficar com meu pai. Queria ir atrás do meu pai, eu acompanhava ele, eu acompanhava ele. Ia para barraco de ferramenta dele, eu quero mexer, quero ir, quero fazer, fui aprendendo. Uma vez eu quase toquei fogo num barraco que tinha lá em casa. Fui querer dar um susto no meu pai, joguei uma bombinha pelo buraco das tábuas, que era um barracão de tábua, e caiu em cima do colchão, ele já havia saído ali. Aí passaram umas 2 horas, vem cá, esse moleque, o que você fez? Você botou fogo lá no barraco? Eu? Botei fogo, o que você fez? Você soltou uma bombinha lá para me assustar, caiu em cima do colchão, começou a pegar fogo, você não chegou a tempo. Esse era o Elias, que hoje está aqui pregando. O Senhor trabalhou e transformou. Não faço mais isso, não. Não faço mais isso, não. Mas Deus é Deus. Eu quero dizer que o Senhor é conosco. Dificuldades passamos, todos nós passamos, mas quando a gente se apega à palavra do Senhor, à palavra da promessa, Ele supre, Ele orienta, Ele nos dá força. E os nossos negócios não são simplesmente os nossos negócios, mas sim instrumentos para adorar e bendizer ao Senhor. Você que é professor, você que é da área de ensino, tem oportunidade, talvez seja proibido de falar nas salas, mas numa oportunidade você fala com os pais, quando forem receber os pais. Quantas famílias destruídas aí, que numa saída de escola você vai entregar o filho a um pai. Quantas vezes, né, Mônica, você deu conselho aos pais nesses 30 e poucos anos de magistério. Você tem a oportunidade de ver, conhecer as crianças, a família, poder orar, interceder, né? Se não pode falar, nós oramos em espírito, porque as coisas espirituais são mais palpáveis, se eu posso dizer, do que as coisas materiais. E nós podemos falar do amor do Senhor. A área de saúde, né? Você que é médico, você que é área de saúde, a oportunidade que você tem, a pessoa no último suspiro ali, você tem a oportunidade de falar de Jesus. No outro dia eu estava conversando com a minha irmã, que trabalha na área de saúde, e a gente sabe o Salmo 90, a gente lê, a gente tem um limite de idade que o Senhor tem para nós. Tem momentos ali que está no leito do hospital, se o Senhor quiser, Ele traz de volta, mas tudo tem seu tempo, a gente tem que entender isso, tem que ter sabedoria, e às vezes uma pessoa passa semanas, meses, anos internada. Qual é o propósito de Deus para isso? Talvez tratar aquela pessoa e talvez tratar os familiares daquela pessoa, antes que ela parta, né? Antes que essa pessoa parta. Então, na área de saúde, nós temos a oportunidade de falar do Senhor também. Você que é um engenheiro civil, você pode falar do amor de Deus e usar este versículo, a pedra de esquina, né? Você pode usar essa estratégia de falar de Jesus na hora de falar de obras, na hora de falar de construção, principalmente aqui na nossa cidade de Santos, que é um dos piores, segundo o pastor João, é o segundo pior solo do mundo para se construir. Só a cidade do México, que eu acho que era um lixão lá na época, transformou,
mais aqui em Santos, mas hoje tem tecnologia para você construir prédios de 30, 40 andares. E, quem sabe, você que é um engenheiro civil, nós temos aqui alguns engenheiros civis, você pode estar falando isso aqui, a pedra da esquina, ó. Nós vamos fazer essa estrutura aqui que é moderna, mas deixa eu te falar de uma pedra, de um fundamento que tem a palavra do Senhor. Cada um de nós, a gente tem a oportunidade, a estratégia de falar, de anunciar aquilo que Ele tem feito na minha vida, na tua vida. Mais uma vez eu digo, nessa noite de Natal, na virada do ano, use essa oportunidade, viva e conta as bênçãos que Deus tem feito na tua vida. O importante não é apenas uma ceia, os alimentos, mas o mais importante é nós termos a nossa família ali reunida, orando, dando graças a Deus pelas lutas, né, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele há de fazer. Nós vamos fazer isso para a glória do Senhor. Nós não morreremos, nós vamos contar as bênçãos do Senhor. Nós vamos viver para cumprir o chamado do Senhor. Mateus 10, 7 e 8. O que Ele nos diz, essa palavra? Porque onde forem, o Senhor enviando os 12, nesse texto, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Pode dizer amém por isso? Essa é a missão que Deus tem para nós. Os discípulos já fizeram a parte dele. O que nós temos feito? Curado os enfermos, ressuscitado mortos literalmente, talvez nenhum de nós, mas quantos mortos vivos andam ao nosso lado? Mortos espiritualmente, porque a palavra de Deus diz que se você não tem o Senhor Jesus na tua vida, são pessoas mortas espiritualmente. Tem um físico bom, pode ter até saúde, mas se não tem o sopro do Espírito, não tem a vida do Senhor. O Senhor quer nos usar para nós ressuscitarmos esses mortos, para nós trazermos de volta aquelas pessoas desviadas. Se você está aqui nesse dia ou está nos ouvindo, se afastou, se esfriou, independente da situação, porque você se desviou, volta para os caminhos do Senhor. Começa a escrever de novo, começa a testemunhar, viver e testemunhar aquilo que Deus já fez na tua vida. Vamos ser usados para ressuscitar vidas, pessoas que têm chamados, pessoas que têm ministério, e nós mesmos, aquilo que Deus tem para a nossa vida, que possamos nos colocar na brecha, nas mãos do Senhor, que possamos cumprir o ID do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos viver para cumprir o chamado do Senhor. Resumo desse Salmo 117, 118, esse versículo 17, que fala: não morrerei, mas viverei e contarei as obras que o Senhor fez. Ele é, o resumo dele, superação. Você pode dizer comigo? Superação. Mais uma vez, superação, porque eu não vou morrer. Os cativos da Babilônia, eles superaram a vida de prisão, a vida longe das suas terras, dos seus costumes, né? A alegria havia se perdido de louvar. Nós temos salmos que eles falam isso, de cantar. Como nós vamos cantar? Nós vamos louvar. Nós estamos aqui numa terra distante, aprisionados, né? Privados da nossa liberdade, mas quem tem o Senhor no coração, não importa a situação, não importa a luta, nós vamos superar, assim como o povo superou aquele cativeiro, voltou para a sua nação, assim somos nós. Nós não podemos ficar no cativeiro do pecado, nós não podemos ser prisioneiros de pensamentos do passado, muitas vezes situações do passado, né? Momentos que vivemos, olha a nossa memória, né, visual, memória olfativa, momentos, situações que nos aprisionam e nos impedem de avançar no reino de Deus, na nossa vida, no nosso chamado, na nossa profissão, com os nossos sonhos. Qual é a sua prisão hoje? Não deixe isso, o pensamento, o teu passado te aprisionar, mas em nome de Jesus, supera esse momento
e vivam a vida para contar o que Deus tem feito. Segunda coisa, a gente pode aprender com esse salmo, a esperança, viver para Cristo, viver em Cristo e viver para Cristo. Quando Cristo está em nós, nós temos autoridade e poder. Quando o Espírito Santo está em nós, nós podemos vencer o mal, nós podemos vencer o pecado, vencer as adversidades, as nossas limitações. O Senhor nos capacita para nós vencermos. Aí há esperança. Tem um hino antigo da harpa que diz: nossa esperança é a sua vinda, né, pastor Marcelo? O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz raiar. Amém, queridos? Essa é a nossa esperança. Jesus Cristo, a esperança da glória. Este salmo também, o resumo dele nos fala sobre um testemunho. Nós vamos contar as bênçãos. Você quer contar as bênçãos do Senhor? Você pode fazer um sinal. Eu vou contar as bênçãos que Deus tem feito. Às vezes, as lutas que nós passamos, né? Nós somos aqueles feridos que vão curar. Nós somos aqueles que passaram por experiências e nós vamos contar essas experiências. Não reclame da experiência que você está passando. Não reclame da luta, do deserto que você está vivendo. Permaneça no Senhor. Peça forças, sabedoria para você vencer, porque você vai testemunhar, você vai contar para outras pessoas aquilo que você viveu, aquilo que você superou, porque você perseverou, porque você teve esperança, e você vai testemunhar aquilo que o Senhor fez e vai te usar para a glória do seu santo nome. Que você possa agradecer ao Senhor nesse dia. Somos gratos a Deus. Esse ano está se encerrando. Talvez você não tenha obtido tudo aquilo que você colocou no teu caderninho de oração, né? A tua lista, ou talvez no pensamento, os teus planos, os teus projetos saíram totalmente diferentes daquilo que você planejou. Mas Deus tem um plano melhor para a tua vida. Como uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Nós servimos ao Deus que traz à existência aquilo que não existe, que abre porta onde não há porta. Você vai ver conversão na tua família que você vai dizer assim: isso é impossível, aquela pessoa, aquele ali não tem mais jeito, aquele já foi, mas há poder no nome do Senhor, porque é Ele quem quebra e quebranta os corações. Faça a tua parte, seja um contador, fale daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fez, né? E dá os exemplos da palavra do Senhor, mas dá o exemplo da tua vida, também é mais importante, porque fica mais próximo da pessoa entender. Como é que você vai falar de Jesus? Ele fez, amém, os apóstolos, a fé, o poder que eles tiveram, os desafios, mas você está muito distante para aquele incrédulo de entender. Mas nós somos cartas escritas. Quando você estiver andando, ele vai olhar e vai ver não o seu nome simplesmente, a sua profissão, aquilo que você faz, a sua posição, mas vai ver a marca de Cristo, a unção do Senhor, o poder de Deus sobre a tua vida. Isso vai fazer a diferença. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos aplaudir ao nome do Senhor, que Ele é vivo, Ele é poderoso. Graças